Galera da Radiologia, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso podcast maravilhoso. A gente tem aqui uma presença ilustre e maravilhosa, né? O nosso diretor do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, o José Carlos Jesus Júnior, né? O famoso Carlão, né, Carlão? Olá, gente, tudo bem? Satisfação enorme estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco de radiologia, impulsionar os profissionais e estudantes das técnicas radiológicas. Denise, radiologia, né, Denise? Conteúdo radiologia. Em radiologia, né? Contar um pouco, né, Carlos, a sua história aí dentro da radiologia, né? Incentivar nossos amigos, nossos colegas da radiologia, futuros profissionais, já profissionais, né? Que tem muita oportunidade aí de se aperfeiçoar e tornar, né, um profissional de excelência como o Carlos aí. Contar um pouquinho da sua história para nós. Não como nós, né? E o mais importante, acho que um dos objetivos, né, Denise, desse projeto que nós temos aí, que é fincado pela CORED, né, que é a Comissão de Educação Continuada do Conselho, né, é fazer com que esses profissionais que venham ao podcast, né, ele traga aí uma esperança para todos aqueles profissionais que estão entrando no mercado, que estão entrando na radiologia, que estão estudando radiologia. E eu acho que o mais importante da gente começar é a gente ouvir o Carlos, a história do Carlos, né? Falar assim, né, Denise? Como a gente sempre começa a falar, Carlos, conta pra gente como tudo começou, cara. Assim, ó, aquela vez que você falou, vou fazer radiologia... E aí você começou o curso de radiologia. Conta a tua história até hoje, por favor. Cara, o podcast não vai dar com certeza, mas eu vou tentar resumir o mais breve possível. Bom, eu sou de família humilde, né? Meus pais são muito humildes, simples. Moravam em uma comunidade em Salvador. E tinha um sonho de ter uma profissão para chamar de minha. Só que... na minha época, o acesso às coisas era muito difícil. Ou seja, eu não tive muita oportunidade de ir para uma faculdade, de fazer ter alguma formação, né, após a conclusão do ensino médio, porque meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim. Então, eu tive que trabalhar desde cedo, desde os meus 11 anos que eu trabalho. E sempre sonhava em ter uma profissão. Um belo dia eu tenho um familiar dentro da família, um parente dentro da família, que ele é profissional da radiologia já há muitos anos. E aí eu sabia que ele trabalhava no hospital, mas não tinha noção do que se fazia um profissional de radiologia, né? E um dia eu disse a ele, falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso e queria que você, se pudesse, pagar. Porque ele sempre falava, né? Pô, tem que estar pagando alguém para trabalhar para mim, tem que pagar alguém para cobrir um plantão. Aí eu falei, quando eu me formar, eu vou lhe retribuir nessa forma, trabalhando para você e tal. Aí ele falou, ó, eu até pago, mas antes eu vou trazer um livro, você vai estudar, eu vou aplicar uma prova. Se você passar na prova, aí eu pago o seu curso. Tá bom. Pô, quando ele trouxe o livro parecia uma bíblia enorme. Pô, aí eu comecei a estudar, comecei a folhear, tá lá. Anatomia, o corpo humano possui 206 ossos, não sei quantas articulações. Aquilo não entrava na minha mente. Aí eu falei, ó, a radiologia não é para mim. Né? Quando ele trouxe a prova, eu não consegui. Falei, ó, eu não consegui. Aí ele falou, eu sabia que você não ia conseguir. E aí eu continuei vivendo a minha vida. Passou-se uns 2 anos. Recebi uma proposta através de um amigo meu para trabalhar na recepção de imagem de um hospital lá em Salvador. E aí eu fui trabalhar, passei no processo seletivo e comecei a trabalhar naquela recepção e estava lá de frente para mim quem? A sala de raio-x. Só que até então eu nunca tinha entrado. Aí, engraçado que eu trabalhava dia sim, dia não, aí tinha um profissional lá que ele era todo domingo, só que ele chegava e ninguém via a cara dele. Aí, sim, domingo, como o fluxo era bem menor, quando aparecia um paciente, você tinha que estar batendo na porta, o cara acordava com a cara toda amassada. Aí eu ficava dentro de mim e disse, pô, velho, radiologia é bom, o cara não trabalha, tá dormindo. Tá dormindo. Aí um certo dia ele chegou bem sorridente, feliz, sentou na recepção, começou a conversar e tal. Aí eu falei, pô, hoje você tá animado e tal. Ele falou, não, rapaz, tô de férias, é porque eu trabalho em 4 empregos, e quando eu venho pra cá, eu já venho de uma sequência de 24, de mais 3, aqui é o 4º da semana. Nossa! Era. E ele era coordenador de uma escola. Aí eu comecei a contar essa história pra ele, ele falou, não, tá errado, pô, vamos aqui na sala. E me levou na sala. Aí me deu uma aula lá explicando o que era cada aparelho, o que funcionava, para que servia e tal. Nesse meio tempo, eu nunca me esqueço disso, porque chegou uma paciente para fazer uma radiografia de mão. Aí não era a esquerda, não, mas era a mão direita, mas era a mão, ó.
Aí ele falou, ó, chegou um exame aí, você vai ver aqui comigo como é. E aí ele foi, posicionou, né, tudo direitinho, explicando por que o raio central tinha que incidir naquele ponto e tal, que era raio central. Explicou tudo, fez a imagem, fez os 2 posicionamentos. E aí ele falou, agora vamos lá na câmera escura. Aí fui eu na câmera escura com ele. Aí ele tá lá mexendo, tá vendo aqui? Não tava vendo nada, cara. Tudo escuro, Tudo primeira escuro. vez que eu tinha entrado numa câmera escura. Aí eu, Ele, isso aqui é isso e tal. Tá. Quando a gente foi pra parte de fora, que a imagem tá lá na processadora, quando saiu a imagem, que eu vi aquilo, eu falei, nossa, que mágica. Que legal. E aí eu falei, é isso que eu quero pra mim. Aí eu disse, cara, é isso que eu quero. Eu quero fazer isso. Aí ele falou, ó, eu sou coordenador de uma escola e tal, se você quiser, eu converso com a dona da escola lá, com a diretora, para ver se eu consigo um desconto. Aí eu disse, eu quero. Aí quando foi antes do almoço, ele falou, ó, já falei com ela aqui, vá lá amanhã. Olha. Aí fui lá. Pô, essa mulher, ela foi a minha... Eu digo a ela que ela é minha madrinha da radiologia. Coisa Porque boa. quando eu fui lá, ela me recebeu muito bem, me apresentou toda a escola, me deu um bom desconto. Na época, eu recebi um salário mínimo, pagava aluguel, pagava as contas do mês, me sobrava R$50 no mês. Era o meu orçamento do mês para tomar um lazer, e muitas das vezes nem dava pro lazer. Meu lazer do mês era uma pizza e 2 cervejas no bairro que eu morava. A namorada tinha que aceitar isso. Enfim, no decorrer do meu curso eu passei muita dificuldade, eu sempre fui muito aplicado, né? Não perdi a aula, era muito participativo. Eu estava vendo aquilo ali como a mudança da minha vida. Então eu encarava aquilo ali como realmente a mudança da minha vida, como algo que realmente eu precisava fazer para acontecer o que eu queria na minha vida, né? Só que eu tive muita dificuldade financeira porque, né, em 2 anos, uma hora você precisa de um remédio, uma hora você tem uma conta extra, uma necessidade, né, extra e tal. E aí eu lembro que durante o curso, umas 3 vezes eu fui na secretaria querendo trancar o meu curso, porque estava com a mensalidade atrasada, já ia atrasar outra e eu não queria fazer daquilo uma bola de neve. Aí a primeira vez que eu fui, aí quem estava na secretaria foi ela, a dona da escola, né? Aí eu cheguei para ela e falei, poxa, eu queria conversar com a senhora. Ela, o que foi? Eu falei, eu tô precisando trancar meu curso. Aí ela, mas por quê? E ela não me conheceu, quer dizer, me conheceu, né, quando eu fui fazer a matrícula. Ela, mas por quê? Eu falei, não, porque eu trabalho, ganho salário mínimo e moro de aluguel e eu tô passando por um momento difícil, não consegui pagar a mensalidade do mês passado, daqui a pouco vence a outra e se eu entrar nisso eu não vou conseguir quitar. Aí ela pegou, vamos aqui, me levou na sala dela, aí abriu lá o sistema, olhou, realmente só devia uma e via que eu sempre pagava bem certinho. Né? Aí ela falou, ó, eu vou pagar essa mensalidade que está em atraso e a próxima você consegue pagar? Aí eu falei, consigo. Aí ela, pronto. Aí fui, quitou aquilo. Aí passa um tempo, vai eu lá de novo. Aí ela, entenda uma coisa, você não vai desistir. Você só vai sair daqui formado. Olha, cara, que anjo. Por 3 vezes ela me deu uma oportunidade de eu não desistir. Olha. E era em um momento que muita gente não acreditava que eu poderia conseguir, né? Chega a me arrepio porque é uma história assim da minha vida que forte. Mudou a minha vida. Mudou. Né? Aí concluí o curso, eu concluí o curso, no mesmo dia, no último dia de aula, eu fui na secretaria procurar ela. Disse, acabou, hoje é o último dia de aula, eu preciso do meu diploma, agora que eu quero trabalhar. Aí ela vem a semana que vem que seu diploma está pronto. A escola geralmente é 90 dias. 90 dias. 90 dias. E às vezes mais. Mas geralmente dão um prazo de 90 dias. Na outra semana, o meu diploma já estava pronto. E aí, vocês são mais antigos do que eu, vão lembrar, na época, para se inscrever, a gente tinha que esperar as datas da plenária. Data da plenária, né, Denise? E estava justamente naquele período. Já estava para encerrar a plenária. Se eu perdesse aquela oportunidade, só depois, acho que era 4 meses, alguma coisa assim. E aí eu corri, fui no conselho, entreguei os documentos e já saí de lá espalhando currículos. Olha que bênção. E aí surgiu a primeira oportunidade, lá vai eu para um processo seletivo para uma vaga onde tinha mais de 20 profissionais. Eu era o único que não tinha experiência. Agora eu sempre digo para os amigos e para os meus alunos em sala de aula, eu não tinha experiência em carteira, mas na prática eu era muito bom.
eu me considerava muito bom. Porque dedicação, né? nas aulas práticas, eu tenho um professor de posicionamentos que até hoje a gente é amigo. Às vezes a gente se encontra e fica rindo. Pô, manda um abraço pra ele. Ô, David, obrigado, viu, irmão? Porque David. você me ajudou demais também. Nas aulas práticas, eu era aquele que queria toda hora estar indo lá fazer exame. Enquanto o professor falava, quem vem agora e todo mundo não quer, era o toda Carlos. hora era Carlos. Aí ele ficava, calma, você já foi 10 vezes, eu quero mais Vamos uma. embora, praticar. E no estágio também, eu aproveitei muito no estágio. Eu digo sempre, pessoal, gente, o que vai deixar você um profissional é o seu campo de estágio. Se você não aproveitar o campo de estágio, você vai sair um profissional com deficiência. Cara, eu com uma semana de estágio, eu já assumi a sala só. Olha que bom. O técnico chegava, ele ficava no raio-x e na tomo, e aí eu disse a ele, ó, faz o seguinte, você fica lá na tomo, eu fico aqui, eu vou fazendo os exames, faço uma quantidade, levo lá, você olha, libera, né, se for repetir algum. Aí eu fui no primeiro dia, no segundo, no terceiro, eu falei, no quarto não precisa mais, não repeti nenhuma até hoje. Aí quando ele subiu, né, nesse quarto dia que eu não levei mais os exames para ele ver, ele não teve exame hoje? Eu falei, teve uns. Aí ele, você liberou? Eu digo, calma, pô, se tiver ruim, a responsabilidade é minha. Vambora. E aí aí pronto, peguei. Quando ele ia me procurar, eu já tinha ido, às vezes estava no centro cirúrgico, às vezes estava na UTI, às vezes já tinha ido e voltado. Já tinha ido, voltado, resolvido o problema. Então, assim, eu saí pronto pro mercado, né? Então, quando eu fui para esse primeiro processo seletivo, tanto que na última etapa, que foi a entrevista com a coordenadora, ficou eu e um cara, né? Aí ela, eu preciso de alguém que tenha vivência no centro cirúrgico. Eu falei, eu tenho. Eu ia pro centro cirúrgico sozinho e tal. Aí o rapaz estava do meu lado, né? Ele, eu tenho 10 anos de centro cirúrgico, ele está aprendendo ainda. Mas se você puder também depois arranjar uma vaga para ele, ele achava que a vaga já era dele, né? E aí eu falei com ela, se a senhora me der a oportunidade, eu mostro que eu não tenho em carteira, mas prática eu tenho. E aí ela me deu a oportunidade e nessa oportunidade eu fiquei lá 13 anos. Olha que bênção, cara. Né? Lá eu evoluí como profissional, porque eu aprendi muito. Foi o primeiro hospital que me deu a oportunidade. Foi lá que eu vi a necessidade de uma educação continuada, porque quando eu me formei técnico, eu achava que eu já tinha alcançado, né, o topo da minha profissão. E aí, depois eu vi que realmente eu precisava voltar a estudar, que precisava evoluir mais. Lá eu tive a minha primeira oportunidade como gestor, quando eu fui supervisor técnico. Durante 2 anos, fui supervisor de estágio. Então, todas as minhas primeiras oportunidades profissionais saiu dali, né? Então, ali eu sou foi uma muito evolução grato. profissional que você teve, né? Com certeza. Na área grande, prática. né? Com certeza. Isso aí, ó, pessoal. Fica a dica aí para vocês, né? Olha que história realmente, assim, é impressionante. Porque sua história, assim como a minha, do João Marcelo aqui, a gente veio da luta. E você fez, né? Fez valer, né? Sim. E aquilo que eu falo para vocês, alunos ali de engenharia, eu falo, gente, é o estágio. O estágio, ele vai te dar uma base, sim. Que tem, dá para trabalhar? Dá, só basta você querer. Com Se você quiser, você vai trabalhar e muito, né? Eu falo com o aluno ali, o teste, eu falo que é habilitação. Se ele conseguir atender um paciente sozinho, já tá bom. Pode mandar ver que ele consegue trabalhar. Verdade. E é isso aí. O que concretiza mais ainda é porque o Carlos, ele deu ali... Ele fez uma prova com um parente dele e não passou. Foi para a sala de aula, estudou. Mas o que deixa claro para muitos que estão, cara, que radiologia não é só teoria, cara, é prática também. Também. Não adianta você ter um conteúdo teórico muito bom se você não tem ali uma boa habilidade técnica, prática, operacional, né? Então, se completam a teoria com a prática. Com certeza. Então, o que acontece? A Denise é prova, e eu também já fui prova muitas vezes disso, de muitos alunos que tem uma certa deficiência teórica. Mas os caras, quando vão pra prática, Denise, os caras voam, meu irmão. Arrasam. Né? Os caras arrasam. Sim. E você contando a tua história aí, eu falei, poxa, o cara foi bom na prática, né? Sim. Porque foi aí que você conseguiu desenvolver bem mais aí o seu conhecimento, a sua habilidade operacional, que na verdade é isso que resolve o problema dentro da radiologia, né? Aquela confiança prática. Né? E, na verdade, assim, a gente nunca está preparado 100%. A gente está sempre aprendendo. Como eu falei, eu tinha essa consciência que eu sabia fazer exame. Qualquer posicionamento que viesse, eu sabia fazer. Mas meu primeiro plantão, a minha vontade era não voltar mais lá. Porque normal. eu vim de um estágio, de uma instituição particular. Né? Aonde os pacientes são agendados, tudo bonitinho. Né? Tudo bonitinho. E aí o meu primeiro emprego foi em uma instituição pública, aonde era demanda aberta.
Emergência. Era né? um técnico só para atender todo o hospital com relação ao exame de raio-x Nossa. e centro cirúrgico. E aí, é engraçado que no meu primeiro dia de plantão, ela falou, não, você vai dar um plantão com um profissional já da casa para você ver como é. Pô, eu cheguei lá, o cara tava esperando eu chegar para ir embora. Falou, ó, 24 horas é seu, aqui é assim, 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 e qualquer coisa, Deus lhe acompanhe. Um abraço, né? E aí foi embora. E Cara, 20 lá, pacientes pra você atender ali. 20 lá por dia era 100 fichas de Meu exames. Deus. Sem pedido, né? 100 pacientes. Paciente. E tem Não é paciente sem que é exames. Coluna total, né? Não, e aí só vem os combos. Coluna total. O combo do otorrino, que é tórax, pé e perfil, seja da face cavo. Isso. O combo do ortopedista, né? Que a depender da região, pede até as incidências, pedia até as incidências especiais. E lá a ortopedia era muita. Então a gente atendia 100 pacientes, fora os pacientes da casa. Você está no meio de um atendimento, a enfermaria liga, a UTI liga, você tem que ir. Às vezes o centro cirúrgico liga, você tem que ir. E o Para ortopedista vocês terem a ideia, eu acabei os exames de ambulatório, era 7h30 da noite. Nossa. Sem almoço. Sem eu almoço. veio direto. Meu Deus. Para depois ir fazer. Eu sei que quando eu acabei todos os exames do dia, já era quase 2 da manhã. Só a base de água. Eu E o falei, eu não volto ortopedista mais ainda aqui. fala assim, olha, Meu esse Deus. perfil aqui não ficou verdadeiro, não. Dá um jeitinho de você repetir pra Agora, mim. graças Você a fala Deus, assim, brincadeira. eu sempre me dei muito bem com todos os médicos. equipe, Eu costumo dizer assim, ó, o profissional da radiologia, ele faz parte da equipe multidisciplinar. Isso. Então, a equipe multidisciplinar, ela tem que conversar. Eu sempre conversei muito com o médico radiologista, sempre conversei muito com os médicos solicitantes dos exames, né? Sim. E isso leva até nas minhas palestras de radiologia Isso é pediátrica, importante. a importância de você ter esse diálogo, porque às vezes os médicos pedem os exames e ele não está tendo muita noção do que ele quer ver através dos exames que eles estão pedindo, né? Tem alguns exemplos aí de exames com 60 incidências no total para atender o médico, no qual você às vezes faz uma panorâmica e resolve para o que ele quer. Verdade. Então, eu sempre gostei muito de conversar com os médicos. Então, assim, nos meus plantões, os médicos quando chegavam, você já sei, a gente já acaba entendendo a letra do médico, a gente já A entende rotina, o né? que o médico quer. Aí, às vezes, você está na dúvida, doutor, esse posicionamento aqui, o paciente, por exemplo, lá a gente tem um especialista em quadril. E aí vem muitas crianças com displasia, né? E aí, às vezes, doutor, ó, não estou conseguindo colocar como o senhor gosta. Aí ele, não, vamos lá. Quando for assim, aí você já aprende como ele quer. Na próxima, você já sabe. Isso. Então, você não precisa fazer, vou fazer aqui como der e ele que se vire. Aí o médico fala, não, repete, aí repete. Não, você vai aprendendo um com o outro, né? Isso. Às vezes você também dá um toque, doutor, ó, será que se a gente fazer assim não vai ficar melhor para o senhor e tal? Então, é esse diálogo que tem que acontecer sempre. É muito E é fundamental, importante. facilita muito, né? Demais. E hoje muitos técnicos em radiologia ficam na sua bolha, né? Isso. Chega aquela enxurrada de demandas, muitas vezes médico que também muitas vezes não conversa com outros médicos, né? Sim. Que exames que já foram realizados, faz uma reavaliação, solicita de novo aquele mesmo raio-x, né? Para o mesmo paciente e aí a situação vai passando, né? Sim, com certeza. Então, esse relacionamento, ele facilita muito, né? A vida de todos, de um modo geral. todos. Por isso que é importante. Hoje, todos os tecnólogos, técnicos em radiologia, têm que ter um bom relacionamento com a equipe multidisciplinar. Tem que saber conversar. Tem que saber, assim, né? Trabalhar numa engrenagem para facilitar o trabalho deles com o nosso. E isso acontece muito, por exemplo, quem trabalha com unidade de terapia intensiva, Sim, UTI, cara. UTI. Você tem que trabalhar sincronizado, não é a hora que você quer ir lá realizar seu raio-x. Então, um momento oportuno para eles, um momento oportuno para nós e um momento importante também, que é o momento que o médico vai precisar avaliar aquelas imagens. Então, assim, isso só dá certo com relacionamento entre equipes. E isso tem vários exemplos, essa questão da UTI mesmo que você fala, geralmente qual é a rotina, né? A UTI liga, você tem que largar tudo e sair correndo. É. Mas às vezes você está com outra demanda, se você já tem um bom relacionamento com o médico, você fala, doutor, é muito urgente porque eu estou aqui com uma demanda assim, assim, assim. Dá para juntar Dá tudo pra- e fazer uma vez só. Muitas das vezes eles falam, não, eu vou avaliar os outros, daqui a pouco eu ligo, você vem. Ou então, não, quando terminar, você vem.
Ou às vezes ele fala, não, eu preciso com urgência. Aí você sabe que Isso. realmente é algo Para urgente, tudo. né? Então, tem vários exemplos. Quando eu iniciei lá nesse hospital, vocês terem ideia, lá eles não tinham cultura de os pacientes de enfermaria ir para a sala fazer exame. Era exame no leito. Da enfermaria Da mesmo. enfermaria. Eu cansava de Deus. subir com um aparelho pesado. Quando chegava na enfermaria, O paciente enfermaria tá enorme almoçando lá. lá, né? Não, os meninos estavam jogando bola no corredor com bolinha de saco e você tem que estar pegando um por um para olhar a pulseira para pulseirinha. ver o nome da criança para levar para o quarto para fazer o exame. Olha que situação. E aí você começa a conversar, explicar para os médicos, isso acaba mudando hoje lá, graças a Deus. Só faz exame no leito se realmente o paciente não tiver tiver condições. necessidade. E os profissionais hoje, eles têm autonomia de avaliar se o paciente realmente pode descer ou não. E se o Ótimo. paciente chamou para fazer no leito, o paciente tem condição de descer, a gente pode hoje notificar o setor. Notificar o setor. E isso é um papel importante, porque É é a gente verdade. que tem que se preocupar com isso. Não é Claro. a enfermagem, não é o médico solicitante, é o Sim. profissional da É o radiologia. profissional. Isso é um avanço, né, Denise? Demais, Porque demais. antigamente é aquela situação, né? A enfermagem manda para a Manda. radiologia a demanda, a radiologia sem argumentação Não, fundamentada. não é que não tem argumentação, é que não sabe argumentar ou tem medo de argumentar. É. O profissional, até hoje a gente tem muito isso. Tem. Tem profissional hoje que ele não tem medo de argumentar. Eles até têm um conhecimento, tem a consciência, mas ele tem medo de abrir a boca e se dispor, ou tem medo de ouvir algo que ele possa não gostar e acaba guardando e ele prefere logo ir lá e fazer. Esse é um trabalho que eu e a Denise, o Conselho de Radiologia aqui na região, a gente trabalha muito em cima disso, né? Da orientação, o ato de orientação quando nós vamos Orientação. nos hospitais, né, A Denise? importância do supervisor Porque- nesse Sim. caso. A gente orienta o supervisor, pra tá a gente vê que permanece treinando tendo a equipe, falhas. né? O técnico em radiologia vai para UTI, técnico de enfermagem não quer dar o apoio, né? Que é importante, que tem que ser feito. Aí nós vamos em diretoria técnica, reunimos com a coordenação. Então, tem pouco tempo, nós fomos no hospital pediátrico aqui de referência no estado, nós sentamos com todo mundo, com a diretoria técnica, com a coordenadora, né, da unidade de terapia intensiva, colocamos a regra no jogo e falamos, essa é a regra que tem que ser seguida. Sim. Então, assim, a partir daí teve mudança, né, de rotinas. Porque antigamente era assim, Carlos. Subia 2 técnicos, aí o paciente está entubado, né? Os 2 técnicos, os caras são fortes, um puxa e o outro coloca o cassete. Aí eu tenho paciente entubado, eu tenho paciente com dreno, né, Denise? Então, isso é uma responsabilidade que esses profissionais carregam para si de forma desnecessária. Desnecessária. Você tem a enfermagem, você tem parecer da enfermagem Sim. que sustenta isso, que eles devem realizar ali o auxílio, né? É por isso que eu falo, né? A educação continuada, ela está justamente para levar essas informações, porque, infelizmente, dentro do curso de formação, seja ele técnico ou tecnólogo, ela não tem o tempo suficiente para passar tudo isso. É muita coisa. Por isso que a gente tem que sempre estar continuando se atualizando. Às vezes, um podcast desse traz informações que o cara Traz. nunca ouviu. Um evento que ele acha, não é mais um evento. Traz informações ali que ele nunca viu. Então, o profissional de radiologia, ele tem esse dever. E hoje, a própria RDC exige isso Sim, dele. claro. Tá Né? Então, buscando. ele tem esse dever de estar atento às novidades, a estar se qualificando para levar o melhor para o seu paciente. Ótimo. E a partir daí, né, observando a questão do Carlos, surgiu um momento que você falou assim, poxa, já fiz muito, já adquiri conhecimento e agora eu quero mudar um pouco a realidade da radiologia. Não só na Bahia, não só em Salvador, Bahia, mas eu quero para o Brasil, né? Aí foi aí onde surgiu o Carlos Júnior, diretor do Conselho Nacional. Nacional. E essa trajetória, como é que foi, meu irmão? Como é que chegou em você e falou assim, tem essa necessidade, né? De servir a galera. Eu sempre fui, desde da primeira imagem de radiologia, de radiografia que eu vi, né, que eu contei, que eu sou apaixonado por essa profissão. E desde ali eu sempre me empenhei ao máximo, né, pela radiologia. E graças a Deus eu fui conhecendo muitas pessoas boas ao longo da minha trajetória. Depois de formado, eu fui em um evento que eu conheci profissionais que faziam a mesma coisa que eu, e quando eu via os caras lá se apresentando, eu achava lindo aqueles currículos. Eu digo, nossa, o cara trabalha com radiologia, faz a mesma coisa que eu com um currículo desse, eu também quero. Uhum. É isso E aí eu comecei a estudar, fui fazer o tecnólogo, e aí fui para a sala de aula, e eu sempre fui muito defensor da radiologia.
né? Como eu falo até hoje, é a minha profissão. É isso. É onde eu levo o pão para dentro de casa. É o que eu sei fazer como profissão. Se hoje eu disser que a radiologia acabou, eu não tenho outra coisa para fazer, vou ter que me reinventar. Então, eu sempre fui muito defensor. Só que eu também sempre fui muito de querer colaborar. Então, em um evento que eu fui, eu conheci a gestão dos diretores do CRTR da 8ª região, que estava à frente na época. A gente começou a conversar, fez uma amizade, né? Essa amizade evoluiu para uma amizade mesmo, assim, de sair para almoçar, de frequentar casa. E eu sempre me coloquei muito à disposição para querer ajudar a radiologia. Eu nunca queria nada financeiramente em troca, eu queria ajudar. Então, eu ficava criando projetos, criando ideias e levava para eles. Falava, pô, vamos fazer isso aqui. Criei para eles vários cursos, por exemplo, né, para que eles pudessem aplicar dentro do regional. Os profissionais que são formados, que estão com seus conselhos ativos, ou seja, pagam a sua unidade e não estão atuando na área, vamos criar uns cursos de capacitação para esses profissionais. Aí eles falaram, mas isso é custo, porque a gente tem que pagar o professor. Eu falei, arranje a sala e eu me coloco à disposição voluntariamente. Então, eu levava muitas ideias. E aí, infelizmente, eu fazia os projetos, mandava, nenhum foi para frente. Olha aí. Mas, assim, eu sempre quis colaborar de alguma forma com a minha categoria. E aí, nessa briga política que existia dentro do CONTER, mudou-se a diretoria, entrou uma intervenção lá. Como eu achava que eles faziam um trabalho muito bom à frente do conselho, eu fui contra a intervenção. E a intervenção, ela pegou um conselho que estava organizado, ou seja, o profissional ligava, atendia, você chegava lá, era bem atendido, né? Para uma situação de que ninguém atendia mais telefone, quando atendia, a pessoa da recepção estava super estressada, tratava os profissionais mal, chegava lá, não tem ninguém para atender, ou então deixava a pessoa lá 2, 3 horas na recepção esperando um atendimento. E aí foi também na época que começou a crescer muito a questão do Instagram e do WhatsApp, redes sociais. E aí começou a se ter muita queixa nas redes sociais. E aí eu comecei a bater legal nos diretores que estavam lá à época. Aí teve um que me ligou, né? Tava como interventor. Ele me ligou falando, porque você fica reclamando demais, quis me ameaçar. Eu falei, cara, eu não tenho medo de ameaça. Você não precisa, não adianta. Se você quiser, a gente se encontra e conversa. Eu sou faixa preta, viu? Olha aí. Aí eu falei, se você quiser, a gente se encontra e conversa. Não fica negócio de ameaçando, não. Vocês estão errados, vocês mexeram em algo que tava dando certo e não estão conseguindo e tal. Aí teve um outro que ligou e tal, para querer conversar. Aí ele falou, você quer tanto ajudar a radiologia, por que você não se candidata na próxima eleição? Aí eu falei... Estralou. Vamos eu falei, cara, assim, a outra gestão que eu falei, né, eles sempre queriam me colocar à frente, eu nunca quis. Nunca quis estar à frente do conselho, porque eu achava que era uma exposição, era muita briga e eu não queria, né, porque... Lá na Bahia sempre tinha 2 grupos políticos e eu me dava bem com todo mundo. Então eu não queria levantar bandeira para um lado e ficar mal com o outro. Você queria ajudar, né? Eu só queria ajudar quem tivesse. E até essa intervenção eu me coloquei também à disposição para ajudar. Aí ele, por que você não se candidata? Eu falei, cara, eu não me candidato porque eu não tenho interesse em participar de chapa, porque chapa depois rola briga dentro da própria chapa. Aí ele falou, a próxima eleição vai ser individual. Eu falei, se for individual, eu vou. Aí ele, isso aí, vem, faça melhor para radiologia. Eu falei, eu tenho certeza que eu vou fazer. Melhor do que está hoje, eu vou fazer. E aí, quando lançou realmente, né, o processo eleitoral, aí eu conversei com minha esposa, falei, rapaz, eu não vou me candidatar aqui para Bahia, porque todos os 2 lados são meus amigos, eu não quero perder a amizade de nenhum dos dois. E, infelizmente, né, a política, o povo não sabe separar. Não. Você vê que essa questão aí de Lula e Bolsonaro, um matava o outro, amigos, separou mesmo, assim. Brigou muitas famílias. Muitas famílias brigaram feio por causa disso. Então, aí eu falei, eu vou me candidatar para o CONTER. Aí eu falei, eu vou para o CONTER, eu sou um cara que eu gosto muito da educação, né? Aí eu falei, eu vou para o CONTER, lá eu vou me candidatar, vou tentar ir para a comissão de educação, que aí eu consigo fazer todos os meus projetos que estão aqui engavetados, eu consigo fazer de lá para cá e ajudo todo o Brasil. Aí ela, eu também acho, melhor mesmo.
Se não se meter. Não adiantou. Porque o lado que... os dois grupos, um ganhou, o que não ganhou virou meu inimigo mortal. Meu Deus. Pô, e era a pessoa que frequentava a minha casa, eu tinha uma amizade boa. E hoje eles não entenderam a situação. Me detestam até hoje, mas Levou Deus abençoe Deus eles. abençoe eles. E a mim não desampare. E aí fui pro Conté. Fui eleito com quase 80% dos votos. Fui eleito pro Conté. Uma lavagem de voto, hein? E lá eu estava naquele pensamento de ir para a comissão de educação, só que na primeira plenária, a maioria dos conselheiros, como eles já tinham feito parte, né, de outras gestões, eles falaram, eu acho que era da mudança e tal, eu acho que é bom vocês irem, eu não queria, né, eu não quero, mas aí os outros dois diretores, não, vamos nós três, somos novos, temos os mesmos ideais, vai dar certo, um ajuda o outro. Eu falei, então bora. E aí aceitei ser diretor tesoureiro, estou aí há 2 anos. Hoje eu tenho muito orgulho da minha gestão, mesmo não conseguindo fazer tudo que eu queria pela minha categoria, pela minha profissão, que a gente sabe que o sistema não é o que a gente imagina. Quando a gente chega, a gente ele é complexo. Ele é muito complexo. Eu costumo dizer que o sistema, e aí não é só o sistema da radiologia, o sistema político do modo geral do nosso país, ele é feito para não funcionar. É igual aquele deputado, vereador que se candidata querendo fazer o bem e chega na hora, ele fica preso através daqueles outros que não querem que as coisas andem. Então, assim, até hoje a gente tem muita dificuldade de gerir o nosso órgão, porque as pessoas não aceitam, né, que as coisas andem, que as coisas sejam o melhor para a categoria. Mas eu tenho muito orgulho com todas as lutas, de tudo que eu tenho feito, de todas as minhas lutas. Eu acredito que as noites que eu fiquei sem dormir, as lágrimas que eu derramei dentro desse cargo, foi pelo melhor. Por mais que lá fora, né, falem coisas diferentes, eu não estou nem aí. Eu costumo dizer que eu deito e durmo com minha mente tranquila, que todos os dias da minha vida eu acordo pensando em fazer o melhor para a minha categoria. Isso é lindo, muito bonito, emocionante sua história. Uma história de superação mesmo. É muito lindo. E essa questão, né, Carlos, assim, às vezes a gente que está dentro, assim, sabe das nossas lutas, e quem está de fora, às vezes, vê tão pouquinho, né, a mudança. Mas nós que já participamos há algum tempo, né, a gente vê a diferença. Vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando, que vocês continuem com esse carinho pela profissão, que é isso que a gente precisa, de pessoas que olham pela nossa profissão. Assim como eu, o João Marcelo, também viemos para fazer parte do conselho. Questão é que a gente ama essa profissão. Quando a gente ama, a gente quer ver o bem dela, né? Eu a gente também quer fazer quero o melhor. parabenizar vocês, a gente quer fazer o melhor. Porque vocês são exemplos hoje, né? Eu tenho frequentado já a maioria dos regionais do sistema. E até hoje, o regional mais bem organizado, bem estruturado que eu vi foram de vocês. Então, aproveitar aqui que está gravando. A gente fica muito feliz. Parabéns, de verdade, assim, tanto estruturalmente como na questão de gestão mesmo. Você sente que é um regional que funciona. E vocês, hoje, os regionais que cuidam de 4 estados. 4 estados, né? Cada um com suas peculiaridades. Com muito amor e carinho, viu, pessoal? E que vocês atendem todos os 4. Eu acompanho bem as redes sociais e vejo que vocês não têm descrição. Não tem. A ou eu B, falo que é igual vocês, filho. É tudo igual. Vocês gerem para todos. Então, parabéns. E que sirva de exemplo. Vocês são exemplo para mim, tá? Como gestores, eu me espelho muito em vocês. Obrigada. De verdade, não tô aqui, né, puxando nada, não. É falando mesmo de coração, porque realmente é exemplo e que os demais se espelhem em vocês, né? E eu quero... É o meu sonho, assim, ó, que eu vejo todo o sistema caminhando junto, né? Cada regional com a sua independência financeira, com a sua independência administrativa, que cada gestor, ele regace as mangas, levante da cadeira e vá gerir para a categoria. Vocês estavam no último evento agora do encontro do sistema e eu falo isso sempre. Qual é o objetivo que nos trouxe a estar aqui nessa cadeira hoje? Não é a categoria? Eu acredito que todo mundo, quando resolveu se candidatar, eu duvido muito se alguém falou, vou me candidatar para eu ter uma visibilidade, para que eu tenha... Até porque a gente não ganha dinheiro, ganha só cabelo branco e estresse. Como a Denise me falou hoje, a gente tem que guardar um dinheiro do nosso para pagar o advogado depois. Não, o psiquiatra. Psiquiatra. Né? O dia que é tanto estresse, então assim...
que ninguém perca essa essência, Sim. né? Que ninguém perca o motivo maior da gente estar aqui. Então, é o meu sonho, ao final da minha gestão, que a gente tenha um sistema organizado para que os próximos gestores, e eu espero que nessa próxima eleição a gente tenha mais pessoas boas do que ruins, Sim. que as pessoas boas evitem das pessoas ruins querer voltar para o sistema. Gente, quem fez parte... Eu vou olhar aqui para essa câmera. Ó, quem fez parte do sistema e hoje não está no sistema, eu hoje aqui dentro eu falo com muita tranquilidade e muita certeza. Não lutou em momento nenhum por vocês profissionais. Então, na próxima eleição, tome cuidado com quem vocês vão votar, com quem vocês vão montar a chapa. Porque se o sistema continuar poluído com pessoas que não querem o bem da categoria, nossa categoria tende a não evoluir mais. E o momento é esse. Foi dado o start, temos pessoas boas no sistema, aqui tem um exemplo, né? Então, não vamos deixar essa galera que está lá fora voltar, não. Pelo amor de Deus, pelo amor que você tem à sua profissão. Vamos escolher pessoas novas, vamos escolher pessoas que realmente demonstram que estão empenhadas com a categoria, mas não deixe que o mal volte, tá? Isso. Obrigado Isso pelo aí, espaço. né? É isso aí, tem que realmente É bom. alertar, né, nossos profissionais, porque é a questão democrática, né? A gente precisa entender, que vocês entendam, né? Que vocês têm a liberdade de escolha. Vocês precisam entender quem que vai representar vocês. Isso é importante, é muito importante mesmo. Até porque eu creio que a maioria que está no conselho está por amor mesmo, porque tem Sim. vontade de ver essa profissão diferenciada, gente. A gente tem vontade de ver valorizada, é o que a gente Olha, quer. Sabe o que é que eu mais observo hoje? É que hoje, né, no sistema, a gente tem muita gente nova. Tem. E mesmo aqueles que não são novos, um exemplo, o Salomão, lá do Ceará. Pô, é uma pessoa que ele tem muito tempo. Maravilhosa. Mas você vê ali, João. ele naquele evento, ele lá notando cada detalhe. É um cara que está preocupado em melhorar, né? Então, isso dá orgulho. Sejam os novos, como, por exemplo, a gente tem uma diretoria na 10ª região, que é formada por 3 diretores novos, pegaram o regional a tempo de fechar as portas e devagarzinho eles estão com o regional hoje todo estruturado, Olha que todo bom. organizado, financeiramente o regional se pagando, sendo autossuficiente. Então, assim, tem muita gente boa que está aí lutando pela categoria. E tem muita gente ruim querendo voltar. Infelizmente. E gente que já passou 8, 12, 16 anos sentados, só posando na foto e sem nada resolver. e sem ter feito nada. A gente tem um PL que estava aí há quase 20 anos parado, engavetado. Ninguém ia lá bater na porta e dizer, eu preciso andar com isso aqui. É só querer, é só levantar da cadeira e ir. E vocês são prova disso. Sim. Vocês levantam e como vocês conseguiram. Olhe hoje como vocês pegaram o regional e como o regional está hoje. Sim. Mas se vocês Graças estivessem a lá Deus. sentados, Mano. só esperando as coisas acontecer, será que hoje vocês estariam assim tranquilos Cara, na gestão de eu vocês? teria muita dó dos profissionais que hoje estão em Rondônia, no Acre, no Tocantins, no interior do estado de Goiás, sofrendo muito com a falta de assistência. E, né, Denise? Hoje eu falo para todos os profissionais de Goiás, Tocantins, Acre e Rondônia. Nós conhecemos a particularidade de cada um de vocês. Nós conhecemos a dificuldade de cada município desses 4 estados onde tem um setor de Que radiologia. legal. Porque nós pisamos e nós fomos em cada Nós saímos local. da nossa zona de conforto. A Então, verdade assim, foi essa. A gente teve que levantar e ir atrás. Coisa que, né, assim, na minha visão, pensamento como vida, né? Eu já tenho até uma certa idade, não era nem para estar nessa correria. Mas a gente pensou assim, nós não fizermos. Não é justo, cara. Não é justo. Não, é vai, justo. não vai ter mudança. Eu penso a no mudança é ir profissional. atrás mesmo. Eu penso no profissional e, acima de tudo, eu penso no bem social, cara. Como que tem uma família precisando de um raio-x e eu não tenho esse raio-x, eu não tenho essa condição. Às vezes eu tenho um profissional, não tenho um aparelho. Às vezes eu tenho um aparelho, mas não tenho um profissional. Não é só nossa profissão. Aparelho encaixotado, Mas nós a vimos família, muita cara. coisa. A gente já viu muita Eu coisa. já vi muita coisa. Eu já vi pai carregar uma criança chorando no... Sabe? E falar assim, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho. E o médico falar, poxa, vocês estão aqui para ver a nossa realidade. E eu vou ter que ligar para profissional de radiologia agora para ela vir para o hospital fazer o raio-x, porque na nossa cidade nós só temos uma profissional. Meu Deus. Então, assim, nós conhecemos essa realidade. E essa realidade, eu falo, é do município de Manoel Urbano, lá no Acre, né? E nós vivemos isso aí, né, Denise? Uma realidade.
Então, a gente sabe muito bem das complexidades. Nós avançamos muito e temos muito que avançar. Muito, muito, né? Então, muitas vezes, quando eu penso em desistir, muitas vezes eu lembro, né, do quão o nosso trabalho ele é importante, do quão a Denise, o João, o Conter vem nos apoiando na transformação dessa realidade na radiologia. E essa transformação que a gente fala, muitas vezes a gente avançou muito dentro da linha administrativa. Primeiro, com a PL, que hoje está na CCJ. E segundo, Denise, essa realidade na ponta, cara. Essa realidade na ponta. Semana que vem nós estaremos em Augustinópolis para falar o quê? Aplicação de meios de contraste. Por quê? Porque eu não quero que nenhum paciente saia de Augustinópolis para fazer exame Araguaína mais. E a aplicação da RDC também a gente Aplicação vai de dar. RDC. Então, assim, esse é o papel do conselho. Sim. A gente está aqui para fiscalizar, para dar, mas nós estamos aqui para apoiar, estamos aqui para ensinar, estamos aqui para mostrar para o profissional que conta conosco. Nós podemos ajudar. Nós temos uma equipe de profissionais, uma equipe técnica, né, que se eu, João, não tenho conhecimento de um determinado protocolo, eu sei quem tem. E nós vamos atrás, né? E é um momento não de punição, mas um momento de orientação. Nós estamos indo, né, para trabalhar na linha de orientação aos nossos profissionais. E esse é o nosso pilar importante dentro dessa gestão. Não, é isso aí mesmo, João. Perfeito as suas colocações. A gente tem que mudar essa imagem que os profissionais da ponta enxergam a gente. Qual era a minha visão antes de eu vir para o sistema? Que o conselho só servia para cobrar anuidade. Porque o que eles passavam para a gente era isso. Há 2 semanas atrás, eu tive uma reunião com o presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia. Aí, para quem não sabe, né, o CBR, que cuida dos médicos radiologistas. E na conversa com o Dr. Rubens, o presidente, ele falou para mim assim, ele falou, cara, nós, ele incluiu o CONTER e o CBR, somos profissionais desvalorizados perante a sociedade. A sociedade não nos reconhece, mas isso também é muito culpa nossa. Aí ele citou alguns pontos que ele entende como culpa dos médicos radiologistas e eu também citei alguns pontos dos profissionais das técnicas radiológicas. E a verdade, a gente, muitas das vezes, a gente se acomoda, se acostuma a ficar ali trancado dentro da nossa sala. Né? Verdade. E sem querer levar o conhecimento aos demais da equipe multidisciplinar. Os profissionais, muitas das vezes, também não têm o acesso. O conselho não apoia os seus profissionais, em muitos dos casos. E aí, olha o que vocês estão fazendo. Olha a diferença de gestão que vocês estão fazendo. Se vocês viessem para cá só para fazer o básico que regulamenta ali da radiologia, vocês não iam mudar a realidade. Não conseguiriam. Eu tenho certeza que hoje, aonde vocês chegarem, os profissionais vão enxergar vocês como parceiro. Sim. Quando o fiscal chega hoje na região, tenho certeza que o profissional fala, pô, vem um conselho aqui para me apoiar. Não mais, pô, vem esses caras me cobrar de novo. Só presta para cobrar anuidade. Observem que até a própria rede social hoje do CONTER, gente, eu chorava logo no início da gestão que eu lia os comentários. Eu chorava porque era de dar dó. Eu falava, gente, eu não estou conseguindo, eu não vim para cá para isso. Eu não estou conseguindo. Hoje a gente já não vê tanta queixa. Mudou, né? Não vê mais ninguém xingando, ofendendo o CONTER. Né? Então isso mudou muito. Aí eu percebo que isso é uma transformação formiguinha que a gente tem fazendo. Lógico que muitos ainda não entendem, muitos acham que é só a gente canetar. Era meu sonho. Meu sonho Eu também. chegar lá e canetar, não pode mais profissionais de outra área atuar na radiologia. Não pode mais pagar abaixo do mínimo. Era o meu sonho. Meu sonho Só também. que a gente precisa levar informação para os profissionais. Sim. Porque a gente não consegue, depende de quem? Do deputado, do Senado. Então vamos escolher melhor os nossos representantes, vamos eleger representantes da nossa categoria, vamos levar realmente o que a gente fala de união, vamos botar isso na prática de verdade, e acho que é isso. Hoje, o que a PL 3661 representa para você hoje? O que você tem a falar para os nossos colegas aí
porque você tá bem à frente aí. Eu acho que eu nunca vi uma palestra tão bem explicada sobre a pele como a gente viu, né? Nós ficamos encantados, viu, Carlos? Nós ficamos obrigado. encantados. Porque assim, a gente fica um pouco perdido, né, Denise? Assim, com tanto conhecimento adquirido, né, para esse projeto, você entendeu ele todo. Eu falo que a pessoa que mais Esse resumiu... PL, ele tem um livro que deve dar ali umas 500 páginas eu vi que contando a você história. entendeu e você resumiu de uma forma Eu tive que ler ele simples. todo para entender. Né? Porque quando a gente fala hoje do PL, isso me entristece muito quando eu vejo algumas pessoas hoje que não sabem nem o que é e não querer falar do PL para poder pegar o gancho, né, que está em alta agora. Quando a gente assumiu, ninguém falava em PL. Eu sabia do que era o PL porque como eu falei, eu sempre gostei de estudar e tal, então eu sabia que tinha essa lei parada. Tanto que quando eu assumi a diretoria, eu falei para os diretores, eu penso que o nosso primeiro movimento aqui pró-categoria é correr atrás de movimentar o PL. O PL hoje, o que é que ele representa para mim? Cara, é uma emoção assim falar do PL que eu não consigo nem definir. Para mim, eu acho que é o maior presente que eu posso dar para minha categoria como um profissional hoje representando ela. Porque... a gente fala muito hoje, o PL de 2012. Não é 2012, o PL ele iniciou em 2008. Ele iniciou em 2005, Sim. com anteprojeto de lei. Depois, em 2008, ele deu entrada no Senado. Então, desde 2005, hoje a gente está em 2025, 20 anos. 20 Não é 12 nem 13, é 20 anos. E ficou 12 anos parado na Câmara dos Deputados, né? E quando eu fui lá a primeira vez conversar com o Ricardo Silva, ele falou, rapaz, me deu uma pasta cheia de poeira, tá aqui, me entregaram, mas eu não sei nem do que se trata, vamos negociar. Então, assim, eu vi que ali era o momento dos profissionais realmente ser valorizado. É a porta de entrada para aquela tão valorização que a gente fala. Hoje, dentro da casa, dentro do Congresso, muita gente hoje sabe o que é radiologia. Nas minhas primeiras reuniões lá, ninguém sabia o que era radiologia. Eu sentei para conversar com deputados, com senadores, que eu tinha que explicar para eles o que era radiologia, o que é que a radiologia fazia. Eu já ouvi de um senador, que ele é médico, que ele falava, para que vocês querem outra lei? Vocês já trabalham um pouco, ganham razoavelmente bem. E aí eu tenho que perguntar a ele, o senhor já fez exame de imagem? O senhor já imaginou? Aí ele, eu tenho até uma angiotomografia para fazer. Eu falei, o senhor já fez alguma vez? Ele, eu fiz há uns anos atrás. Eu falei, o senhor viu que aquilo ali ele pode ter risco à sua vida? O uso do contraste? Ele, que a gente assina um termo. Eu digo, pois é alta responsabilidade. E eu tenho que meter um pouco de medo nele para ele realmente enxergar a importância do profissional da radiologia. Então, assim, o PL hoje, ele sendo aprovado, é o início de um reconhecimento tanto da categoria, como de valorização perante a sociedade e as demais áreas. Hoje, a gente não consegue participar, por exemplo, de alguns conselhos nacionais de saúde porque a gente não é uma profissão de nível superior regulamentada. A nossa regulamentação é de nível técnico. O que é que me entristece hoje? Ver técnico em radiologia menosprezando o PL. Temos vários exemplos, técnicos antigos que foi dono de escola, formou vários alunos que hoje levantam a bandeira contra o PL, contra o tecnólogo. Alguns técnicos, sindicalistas. Né? Profissional que vive da radiologia, leva o ganha-pão para casa na radiologia, que se acha ser influencer, jogando contra a radiologia, incentivando profissionais a não acreditar no PL, a não fazer um tecnólogo, a ir para outra profissão, fazer outra área para ser bem-sucedido. Todos os profissionais bem-sucedidos na radiologia que eu conheço, todos eles são pessoas humildes, simples, que vieram de baixo, cresceu, tem um nível educacional excelente, com educação continuada, e são tecnólogos em radiologia. Então, não precisa fazer outra área para ser bem-sucedido na radiologia. Não precisa. Certeza absoluta. Eu nunca me arrependi de ter feito. Também. Nunca arrependi. A radiologia eu finalizei agora recente minha 4ª pós-graduação graças ao tecnólogo em radiologia. Então, para quem diz que para você fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você tem que fazer outra graduação porque tecnólogo não é graduação, sim, eu tenho 4 pós. Eu tô na 3ª. O Carlão, no início da carreira dele, encontrou 2 anjos na vida dele, né? O coordenador de radiologia que levou ele para a escola e a dona da escola, né? A minha foi a Denise, viu? Que me adotou em 2011.
Não é, isso aí. Denise? Não, a vem dona com da os escola, filhos. Poliana, eu digo a ela, eu digo a ela, hoje eu estou onde estou, eu sou o que sou, é graças a você. Coisa boa. Porque na época nem a minha família acreditava que eu poderia, ali naquele curso, eu ser uma pessoa que tivesse uma profissão e fosse bem sucedido. Então, recentemente a gente fez um evento lá em Salvador, ela deu uma palestra falando sobre trajetória educacional, e aí ela citou muito meu nome, eu chorei horrores. Depois a gente se abraçou no palco, eu agradeci muito a ela e sou muito grato a ela. Polly, obrigado Beijo. por tudo, como eu sempre te digo, Merece. gratidão eterna por você ser esse anjo na minha vida. Transformação, né? Pra gente poder finalizar, vou dar um tempo pro Carlos, que agora o Carlos vai dar aquela mensagem final para os nossos profissionais de radiologia que estão nos assistindo, né? O momento é teu, Carlos. Fala o que você tiver no seu coração aí, tá? Antes da gente finalizar o nosso podcast, tá? Bom, Fique à vontade. vamos lá. Profissional das técnicas radiológicas. Acredite no seu potencial. Mesmo que em volta ninguém acredite em você. Como eu falei há pouco, geralmente as pessoas bem-sucedidas, ela vêm de uma vida difícil, sofrida e humilde. E com muita luta e perseverança a gente vence. Eu costumo dizer que quanto mais sofrido é a gente pagar nossa mensalidade, a gente está lá todo dia em sala de aula aprendendo, a gente ir para o mercado de trabalho, tomar porta fechada e poucas pessoas nos apoiarem, mais valor a gente vai dar. Porque geralmente quando a gente ganha as coisas com muita facilidade, a gente costuma não valorizar. Então, confie no potencial, estude, estude e estude. É só o estudo que vai fazer o sonho se tornar realidade. Obrigado a cada um de vocês. Eu espero ter agradeço. atingido Nossa. o objetivo, né, dessa live de hoje. Com e estou certeza. sempre à disposição Foi aqui, maravilhoso. tanto de vocês como da categoria. Com Maravilhoso certeza, né, mesmo. Dê? Foi um prazer enorme estar com você aqui. Nós que agradecemos muito, foi muito bom mesmo. E a galera que está nos assistindo, tá? Até o próximo podcast.